Nesse momento, Marília, você que é super expert em renda fixa, com o cenário que nós estamos hoje, Selic em 14,25, vamos chegar em 15 aí, já tá certo nesse ano. Quais são os melhores ativos na renda fixa pra gente estar de olho? Olha, eu gosto de todos. O que eu mais gosto é o IPCA+, né? Porque a IPCA mais 7,5 é muito juro. É muita taxa. Eu vi IPCA mais 7,5 no pior momento da Dilma, Uhum. né? No pior momento de 2016 tinha IPCA mais 7,5, então é muito juro isso. E é um juro que, se ele se mantiver, a gente quebra. A gente não consegue financiar o tamanho da nossa dívida pública se o juro for IPCA mais 7 ad eterno. A gente quebra. Sim. Então, alguma coisa tem que ser feita aí, né? Então, me parece que é muito juro. Me parece que uma hora a gente vai ter que consertar esse problema. A gente vai ter que criar medidas aí de restrição fiscal, enfim, para que esse juro possa cair e a gente possa seguir financiando a dívida. Mas esse IPCA mais 7 mais 7,5 me parece muito protegido, né? Porque no pior momento da Dilma você tinha IPCA mais 7,5. Então, quanto mais ele pode subir? Fica difícil. E agora você já tem o próprio governo falando assim: não, veja bem, vamos cumprir o arcabouço fiscal, eu prometerei, que não sei o quê. Então, eles mesmos já deram um passo para trás depois que eles viram o câmbio desvalorizado daquela forma. Uhum. Então, eu acho que o governo vai tentar não fazer tanta ondinha assim, vai trabalhar no limite do que o mercado deixa ele trabalhar. E você fica protegido contra a inflação, porque ele é um IPCA+. Então, eu gosto muito do IPCA+. E se as coisas melhorarem, se eventualmente em 2026 começa a ficar claro que a gente vai ter uma mudança de governo para um governo mais fiscalista, esse título tem muito a ganhar com marcação a mercado. Se as taxas voltam para um patamar normal de IPCA mais 4, você tem aí 3% para ganhar num título de 10 anos, você vai ganhar mais de 30%. Sim. E aí vale a pena vender esse título? Depois que Ou vale a cair? pena carregar inteiro? É depois que cair? Depende. Se chegar IPCA mais 4 e você achar que é por aí mesmo a taxa, você segue Mantém o título. carregando a IPCA mais 4. Se eventualmente, em algum momento do futuro, você achar que pode ter um risco muito grande por alguma mudança de governo ou por algum aumento de inflação, alguma questão, enfim, dessas taxas voltarem a subir, aí vale a pena vender e trocar por outra coisa. E o pós-fixado? Desculpa te interromper, daí. A questão do IPCA+, né? Eu vejo que, assim, eu, pelo menos na minha carteira, eu tô comprando até para mais, 2035. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? De se alonga, se deixa mais curto. Qual é a sua visão, Má, sobre isso, em questão de prazo? Você tá falando de tesouro direto, né? Tô falando todos os que são atrelados a IPCA. A IPCA+, pode ser CDB ou tesouro, enfim. Então, qual que é a diferença? A curva de juros tá meio que flat, né? Quase todos os vencimentos, tirando os mais curtinhos, estão lá em torno de IPCA mais 7,5. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, em quase todos os vencimentos, você vai ganhar, grosso modo, IPCA mais 7,5. O que vai fazer diferença? Quando as taxas caem, você tem um ganho de marcação a mercado. Uhum. Se você investe num título de 1 ano e as taxas caem 1%, você ganha 1% na marcação a mercado. Sim. Num título de 2 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 2% de marcação a mercado. Num título de 10 anos, cada 1% que a taxa cai, você ganha 10%. Mais ou menos, tá? Não é bem assim. Só para simplificar. Ou seja, quanto mais longo você compra, maior é o seu ganho se tiver um ciclo de queda. Uhum. Os fundos multimercado, como é que eles fazem? Eles escolhem o vértice que eles acham que mais vai cair e se alavanca várias vezes para ter o ganho que eles querem ter. A gente, na física, a gente não fica se alavancando. Sim. Então, quando a gente quer ganhar muito, a gente tem que ir para o título mais longo. Porque é aquele que tem maior sensibilidade a uma queda paralela, né, das taxas de juros. Então, como eu acho que IPCA mais 7,5 é uma super taxa e a gente teria pouco para perder, eu tô no longão, né? Eu não tô no 2060, porque daí já entra um título mais sem liquidez. O preço pode ficar muito sensível, né, de um título sem liquidez e atrapalhar a precificação. E também tem a convexidade das taxas, quer dizer, quanto mais longo você vai indo,
menos você ganha dado uma oscilação. Então, acima de 10 anos, você ganha 10%. Aí 11, ao invés de você ganhar 11, você ganha 10,98. 12, ao invés de você ganhar 12, você ganha 11. Você vai caindo, né? A convexidade vai chegando num limite, assim, de ganho. Sim. Então, não precisa ir pro longão para ganhar muito. E ele é mais líquido, então você pode ter algumas disfunções de preço num cenário de crise. Então, eu gosto, assim, entre 2030 e 2040, é onde eu mais gosto, assim, onde eu me sinto mais confortável. Então, eu adoro o longão por isso, porque se as taxas de juros caem, você tem um ganho maior. E aí foi o que você falou, tem gente que faz muito bem a marcação a mercado e pode ganhar dinheiro ainda pode sair no ágio ainda. Agora, Má, me fala uma coisa, em relação a pós, é uma ótima agora também, né? Com certeza, o pós-fixado nunca perde, e quando a Selic tá alta, você vai ganhar muito dinheiro com ele, você tá rodando aí a mais de 1% ao mês. Sim. Né? Então, é uma excelente alternativa. Agora, se as taxas de juros caírem, as taxas de mercado, se a gente tiver uma mudança do governo, você vai ganhar 100% do CDI. Sim. Enquanto, se as taxas de juros caírem e você tiver um IPCA mais do governo também, o mais seguro de todos, você pode ganhar 150 do CDI, 200 do CDI. Sim. Então, eu prefiro o IPCA mais. Mas para quem é extremamente conservador e não aguenta oscilação e não quer nem saber do que vai acontecer, do que não vai acontecer, é pós-fixado. O pré-fixado hoje não é uma boa? Na verdade, é o melhor de todos, né? Porque além disso, a gente ainda tem uma inflação implícita, precificada, né, nos prés, muito alta. Então, o mercado está precificando inflação acima de 6. Quer dizer, totalmente fora da meta, né? Totalmente fora. Então, se entra um banco central que joga a inflação para a meta, você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. Só que também, imagina, você compra um pré-fixado a 14,5, que é o que está agora. Se a inflação vai para 10,67, que é o que foi com a Dilma, ela come toda a sua rentabilidade. Exato. Então, ele é melhor, muito melhor, se tudo der certo. Mas se tudo der errado... E é por isso que o IPCA é melhor, né? E para quem tá nos assistindo, Marília, como montar uma carteira? Por exemplo, o cara tem aqui 10 mil reais. Uhum. Como montar uma carteira hoje? Ele chegou lá no banco, quero montar uma carteirinha de produto de renda fixa. Como é que você dividiria esse IPCA+, pós e pré? Então, o IPCA+ seria, assim, o meu top performer, digamos assim. Só que o IPCA+ 2040, ele tem risco parecido com a Bolsa, né? Então, ele oscila muito. Então, eu coloco da minha carteira uns 35%, 40% do título. Porque daí, se acontece alguma coisa e o título cai 30%, você tá com 35%, você cai 10% só. Né? Então, é um risco controlado. Mas assim, para quem é mais agressivo, dá para pôr até metade da carteira num título desse. E aí, se as coisas darem errado, você perde 15%, é mais tranquilo. Então, pelo menos de 1/3 só, metade da carteira eu colocaria em IPCA+, e eu colocaria em títulos do governo, tá? Não colocaria em crédito privado. Títulos do governo. Pelo menos 1/3, a metade em IPCA+ 2035. Para quem tiver apetite a risco, colocaria uma pitadinha de pré-fixado, sim. Então, uns 10%, assim, só para falar que eu tenho. E o resto pós-fixado, super tranquilo, super seguro, para não ter erro. Mas você colocaria tudo no Tesouro Direto ou você também distribuiria alguns CDBs, alguma coisa assim? Tudo no Tesouro Direto. Por quê? Porque, como eu mencionei antes, os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Então, hoje em dia, você tem CRI, CRA, debenture de empresas arriscadas pagando quase a mesma taxa do governo. Aí não compensa, não vale vai passar risco à toa. Não compensa. E assim, títulos ilíquidos, que às vezes, se você precisar sair de alguma forma, você vai tomar um spread enorme da corretora. Eles vão falar assim, não, tem liquidez diária, pode sair a hora que quiser, claro. Pode sair no preço deles, né? Que, às vezes é desconto de 30%, 20%. Então é complicado. Como eu acho que o mercado não tá te pagando por esse risco que você tá tomando. E como eu falei, a gente tá num cenário de Selic subindo e a pessoa se alavancando muito. Tem algumas empresas bem alavancadas. Pessoa física muito alavancada, que é ruim para bancos, né? Pode aumentar a inadimplência. Eu acho que o mercado não tá recompensando a gente para a gente incorrer nesse tipo de risco de crédito
nesse momento de cenário de taxa de juro altíssima, que é um Uhum. cenário muito mais arriscado. Mas você gosta bastante de LCI e LCA, né? Eu adoro, geralmente. Só que hoje em dia você abre a corretora e vai tentar uma LCI e LCA. Abaixo, É então. horrível os preços. Não vale o risco, né? Melhor ficar no Tesouro Direto que tem ali o risco. Que mesmo com Tem o risco do imposto, governo, né? mesmo que com imposto, vamos supor um CDB lá pagando imposto, você vai ganhar mais do que a LCI isenta de IR, né? Porque é isso que o pessoal não entende. É. O pessoal fala assim, mas eu prefiro investir em LCI e LCA porque não tem isento de imposto de renda. Tudo bem, é verdade, o CDB tem, conforme ali os anos vão passando, você paga menos imposto. O problema é que muitas vezes é o que a Má falou, a LCI e a LCA não estão rendendo nada e o CDB mesmo pagando imposto cobre a rentabilidade da LCI e Não, LCA. mas a questão aqui é o seguinte: nem o CDB, nem a LCI, nem a LCA estão pagando para você trocar o Tesouro Direto. Não, mas o que eu tô Porque querendo... o Tesouro Direto ele é mais Mas seguro. não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, comparando o CDB com LCI e LCA, tirando o Tesouro, né? Vamos falar assim de ativos que não são do governo, né? A gente pega ali CDB, LCI e LCA. Muitas pessoas falam, eu vou em LCI e LCA porque é isento de IR. Ah, sim. Verdade, Aí tem só que que fazer verdade. conta. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, né, o CDB paga imposto, mas ele rende mais que a LCI e Aí tem que LCA. saber fazer Não, a é conta. engraçado né? porque os dois estão certos. Porque eu entrei essa semana na plataforma e de uma grande corretora, né? De um grande banco. E tava lá, LCI é 75% do CDI. Eu falei, gente, que horror, né? Isso aqui é abaixo de 100% do CDI. Pagando Sim. imposto, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa pensa assim, não tô pagando imposto. Mas você tá rendendo a mesma coisa que a poupança. Exato, Tá horrível. louco, né? Exato. Pelo amor de Deus, sai daí. E, além disso, tá difícil também, hoje em dia, de você achar CDBs que rendam bastante. Antigamente era fácil você achar um de 110, 120. Hoje em dia já não é tão fácil assim. Você precisa ir para bancos bem mais arriscados. Sim. E aí vai correr o risco, né? Exato. Então tá numa fase que tá difícil, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas abrem mão de liquidez. Então, vou entrar num CDB de 1 ano, vou entrar num CDB de 2 anos, ou numa LCI, LCA de 1 ano, de 2 anos. Às vezes, por conta de 1% a mais do CDI, você abre mão de pegar uma oportunidade na bolsa, em cripto, em bolsa lá fora, renda fixa lá fora, alguma coisa assim, porque você tá ganhando 98% de CDI. Exato. Uhum. Sabe? Então, para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser muito bem remunerado, porque senão você perde muita oportunidade.